Amém? Mateus, capítulo de número 9, a chamada de Matitial. Amém? Diz assim: saindo Yauxa, viu um homem chamado Matitial, sentado na coletora de imposto, e disse-me: segue-me. Levantou-se e seguiu. Então Yauxa, estando em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os religiosos, ou os fariseus, ou os prush, perguntaram aos discípulos dele: por que o rabi, o mestre de vocês, come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Yauxa disse: não são os que têm saúde que precisa de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Em outra tradução, na hebraica, esse versículo 13, na parte B, diz a seguinte expressão: prefiro compaixão a sacrifício de animais. Amém? Como os irmãos não têm aí a hebraica, creio que algum não tem aí a hebraica, o versículo 13, a parte B, diz: prefiro compaixão a sacrifício de animais. Na tua tradução aí está: prefiro misericórdia e não sacrifício, não é isso? Na arqueológica aqui diz: desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Poder sentar. Como eu disse aqui esses dias, eu vou tornar a repetir, talvez seja enjoado até falar isso, mas eu tenho que falar para os irmãos, porque quando nós olhamos para o livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 19, ele diz: ide, ensinai as nações, né? Ide e ensinai. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 21, a gente vê que o Machia chega para Pedro e diz: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Quando nós vai lá no livro de Atos, capítulo de número 20 em diante, nós vamos ver que ali o Dr. Lucas, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele diz que o Machia colocou presbíteros para apacentar a igreja dele. Então a gente tem que ensinar, mas não é obrigado as pessoas aceitar, porque nós temos o ensinamento do Machia. O Machia sempre pregou e disse: quem tem ouvido para ouvir, que a Bíblia nos fala, na revelação do Apocalipse, uma expressão mais taxativa, aonde o próprio Machia se revela para João lá em Pátmos, e ele diz a seguinte expressão: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que a palavra do Criador, ela é Espírito e vida, a ponto que quando Cristo ressuscita, que vai andando, conversando com 2 discípulos no caminho de Emaús, o Dr. Lucas escreve isso de maneira mais ampla. Ele diz claramente que quando Machia, ocultamente, sem se revelar que era ele, andando com ele, falando a respeito dele mesmo, que estava escrito no livro de Moisés, nos profetas, aí os dois chegam um para o outro e diz assim, depois que o Machia some, ele diz: não ardia o nosso coração quando pelo caminho nós vinha falando das Escrituras. É melhor falar das Escrituras do que da vida alheia.
É melhor falar das Escrituras, porque traz edificação para as nossas vidas. É assim que eu creio. E é isso que eu vou pregar até o tempo que o Eterno me dê oportunidade aqui nessa terra. Amém? Observe que Mateus, ele era um cobrador de imposto. E na realidade, se ele não era um prefeito, se ele não era um político, mas ele era alguém ligado à política. Ele tinha um cargo público. Ele cuidava de sair. Eu vejo que no meu pouco raciocínio, no meu pouco conhecimento que eu tenho, eu vejo que toda vez que a gente vê a expressão cobrador de imposto, eu creio que é um líder. Eu creio que é um líder que recolhe imposto. Mas o texto diz que ele estava ali naquele local onde o povo ia pagar o imposto. Ele tinha um cargo público. Para mim não errar, então vou deixar bem claro. Ele tinha um cargo público. Estava ligado à política. Estava ligado ao sistema da época. Quando Cristo vê ele, disse a expressão: segue-me. Fez uma chamada: venha comigo, bora. Na minha Bíblia, na sua também, está dizendo que Mateus se levantou e começou a seguir. Só que o texto diz que, estando Cristo em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Por quê? Pensa aí. Eu sei que tu é inteligente. Se Cristo chama Mateus, Mateus já se levanta e vai. Não tinha telefone na época. Não tinha fax. Sabe quem era o telefone e o fax da época? Era os correios. Os correios. Pessoas que saíam para dar notícia. Então ali eu creio que Mateus já convidou também aquele povo que fazia parte do seu grupo, porque o texto diz que tinha muitos publicanos lá e pecadores. Aonde? Na casa que Cristo estava. Estavam os discípulos, estavam os pecadores e estavam os publicanos. Só gente boa. Só gente boa. Do lado dos publicanos, na linguagem de hoje, é tudo ladrão. Político não é assim, povo, é? Político publicano, homem do povo. Tudo ladrão. Pecadores são pessoas rejeitadas por um monte de gente. E quem estava lá também? Está no versículo 11 aí. Quem estava lá? O povo do manto, o povo religioso, o povo que na ótica deles, sem saber discernir entre o certo e o errado, qual é a chamada do Criador para nossas vidas, já começa a bater o martelo e dizer: esse não vai, esse não vai, esse não presta, esse não vale nada, isso aí é um lixo, isso aí não pode estar junto conosco, esse não, tem que ser. O povo terrível. Quem era esse povo? Na hebraica diz que eram os prush. Na sua Bíblia diz que eram os fariseus. Mas eu costumo dizer de uma expressão melhor para a gente entender quem era essa raça. Por que você fala raça? É verdade, é raça mesmo. Aqueles eram os religiosos. Quem eram os religiosos? É a galera que vê pecado em tudo. Se o camarada está nu de cintura para cima, está em pecado. Se está de calça, a irmã está de calça, está em pecado. Se o irmão está de regata no meio da rua, está em pecado.
eles conseguem colocar pecado aonde a Bíblia diz que não é pecado. Aqui eram os fariseus. Quem era o fariseu? Paulo era fariseu. Fariseu só serve, ninguém vai se escandalizar aqui hoje não, né? Fariseu só serve para criticar e perseguir os outros. Fariseu só presta para criticar e perseguir outros, perseguir pessoas. Paulo foi um fariseu, perseguiu o caminho da verdade. E você está pensando que essa raça sumiu? Você está pensando que essa raça aqui foi excluída? Esses fariseus de hoje, esses religiosos de hoje, fugiu não. Ainda está impregnado no nosso meio, ainda está impregnado dentro do sistema. Só a mesma coisa, só que eles ficaram mais metida besta. Ficaram mais metida besta. Observe que ele diz assim: fizeram uma pergunta para os discípulos do Machia: porque o mestre de vocês come com publicano e pecador? Em outras palavras, é pecado agora? É pecado? Se tem publicano, tem pecador, então quer dizer que o Machia não pode comer junto desse povo? Ora, o Machia, ele carrega nele o espírito do Criador. Se o Criador está na vida do Machia, está comendo com publicano e pecador, quem é os religiosos para dizer que não pode? Quem é os religiosos para dizer que não pode estar junto? Meus irmãos, entendam uma coisa: mostra o pecado aqui que Cristo estava fazendo. Aparece aqui o pecado que Cristo estava fazendo junto com pecadores e publicanos. Qual é o pecado de Cristo aqui? Nenhum. Mas eles conseguem ver, porque eles gostam de... Sabe por que eles veem o pecado? Porque eles gostam de fazer acepção de pessoas, porque eles gostam de excluir um e se apegar a outro. Mas sabe por que ele não se apega ao Machia? Quem quer aprender aqui? Não comigo, com a palavra. Sabe por que ele não se apega ao Machia? Porque o Machia nasceu numa manjedoura e eles esperavam um do trono de Davi que nascesse no palácio real. Sabe por que eles não se apegam ao Machia? Porque o Machia não tem um templo levantado por mão de homem para estar lá ensinando. O Machia ensina pelo caminho, andando, nos montes, nos barcos. Não quer prender o povo dentro do sistema. Sabe por que ele não se ajunta com o Machia? Porque o Machia, não fala para ninguém, tá? É um segredo nosso. Era filho de um carpinteiro. Sabe por que ele não apoia o Machia? Sabe por quê? Porque para eles, Maria ou Míria, tá entendendo? Tinha adulterado. Machia para eles é filho de uma prostituta. Para eles, José, tá entendendo? Não, ele não sabia do processo do Criador, tinha profecia, ele não quis estudar a profecia. Então esse tipo de gente não dá credibilidade, escute bem isso aqui, não dá credibilidade a pessoas humildes. Esse tipo de gente não dá credibilidade a pessoas que não faz acepção de pessoas. Esse tipo de gente, irmãos, não dá credibilidade a você que abraça todo mundo, que conversa com todo mundo, que sabe entrar, que sabe sair. Esse tipo de gente não dá esse tipo de credibilidade para essas pessoas. Por quê? Porque eles se acham melhor, eles se acham importante, eles se acham o rei da cocada preta. Escute. Ouvindo isso, Cristo estava ouvindo o que ele estava falando para os discípulos. Ouvindo isso, Cristo disse: não são os que têm saúde que precisa de médico. Isso é o quê? Para mim aqui é uma paulada no pé do ouvido. Se eu estou com publicano e pecadores, eu vim para eles. Amém? Se eu estou com publicano e pecadores, eu vim para eles. Outras palavras,
Eu sou luz nas trevas. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa misericórdia, compaixão. Vão aprender. Vocês não querem aprender o que significa compaixão, mas preferem ficar no sacrifício de animais. Vocês não querem ter misericórdia das pessoas, mas preferem crucificar animais, sacrificar animais, derramar o sangue dos bichinhos. É isso aí que vocês preferem. Aí ele diz: eu não vim chamar justo. Opa, o Senhor pregou esses dias aqui que só o justo será salvo. Entenda a colocação da palavra do Mashiach. Eu não vim chamar justo. Quando ele diz, eu não vim chamar justo, sabe o que ele está dizendo? Esse justo aqui são os são. Ele diz, eu não vim chamar justo, mas doente. Esses doentes aqui são os pecadores e os publicanos. Então ele diz, eu não vim chamar justo, mas doente. Os doentes eram os pecadores e os publicanos. É o povo rejeitado pela grande massa. Então quando ele diz, eu não vim chamar justo, ele está dizendo, eu vim chamar pecadores e publicanos para ser justo, para ficar são. Ah, mas por que você diz isso que não está no texto? Não está aqui, mas em toda a Bíblia está recheado. Quando nós olhamos para Malaquias, capítulo de número 3, versículo 18 e 19, se não me falha a memória, lá está escrito assim: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem ao Criador e os que não servem. Ora, se a gente vai ver a diferença entre os que servem e os que não servem, por que nós vamos ver essa diferença? Porque em Mateus capítulo 25, do versículo, se não me faz da memória, Mateus 25, versículo de número, deixa eu ver aqui, acho que é 12, Mateus 25, 37 e 46. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber. 46. E estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Vereis outra diferença entre os que servem e os que não servem. Por quê? Porque aqui em Mateus capítulo 25, está dizendo que o justo via as pessoas nu, cobria, via com fome, dava comida para ela, estava na cadeia, ia visitar, era doente, estava lá. Aí o Mashiach disse, se não fizer um desses pequeninos, a mim não fez. Você pode ver que tem pessoas que enfeitam tantos templos levantados por mão de homem, sim ou não? Enfeita tanto templo levantado por mão de homem, e o templo levantado pelo Espírito do Criador, está nem aí. Não está nem aí. Quando dá uma comida estragada, cheia de fermento, as pessoas passam mal. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem e os que não servem. Quando o Mashiach diz, eu não vim chamar justo, ele está dizendo que esse povo já estava são. Estava são, mas não os fariseus. Os fariseus não estavam são. Os fariseus, Cristo sempre advertia os discípulos para ter cuidado com o fermento do fariseu. E o que era o fermento dos fariseus? Aí Cristo diz, a hipocrisia. Acha falha em tudo, vê defeito em tudo. Sabe o que a Bíblia diz? Se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. A candeia do corpo é o olho. Você notou que tem gente que tem um olho mau? Tem um olho mau. Existe até um provérbio que chama alguns de olho de seca-pimenta, né? De tão ruim que é o olho. Misericórdia. Então o justo, irmãos, vai ser salvo.
E o povo não ensina, não mostra que a gente tem que se esforçar para ser justo. Como é que eu me esforço para ser justo? É simples. É simples. Sim, sim, não, não. Ah, eu não acredito nisso. Meu irmão, se eu e você reconhecer um erro na nossa vida e a gente for correto, sincero, mesmo que a gente tenha errado, nós é justo. Agora, ruim é a gente errar e colocar para cima do outro, acusar o outro, não dizer, não foi eu não, esconder. E isso aí não é justo. A Bíblia nos fala claramente em Lucas capítulo 18, que 2 homens sobem ao templo para orar. Olha quem aparece na cena de novo: um religioso e um publicano. Irmão, quando eu mostro aqui que não é isso que o sistema religioso pinta, as pessoas, muitos ficam até raivoso, fica babando, com raiva de mim. Não é com raiva de mim, é examinar as escrituras, é ver o que foi que Cristo pregou, o que ele ensinou, e não o que os homens querem ensinar. Os homens, eu vou ser sincero com os irmãos, a maioria quer prender o povo, irmão, debaixo de doutrina de homem, para explorar, para sugar. Não precisa. Todos nós que aprendem a palavra do Criador, nós temos que servir a Ele com amor. Nós temos que servir a Ele com amor, com carinho, com lealdade. Daniel estava longe da Babilônia, mas ele disse o quê? A Bíblia diz em Daniel 1:8, e Daniel propôs no seu coração a não se contaminar. Tinha alguém de Jerusalém lá vendo Daniel, ele poderia fazer o que ele bem entendesse, irmãos. Não ia chegar nos ouvidos dos irmãos lá de Jerusalém, se ele se prostituísse, se ele comesse comida sacrificada a ídolos. Mas ele propôs no coração dele, foi ele mesmo, irmãos, que decidiu não se contaminar. Ele estava longe do templo, mas o Criador estava com ele mesmo na Babilônia. Então Lucas 18 a gente vê isso, do versículo 9 até o 14, a gente vê essa passagem: 2 homens sobem ao templo para orar, um fariseu, religioso, e um publicano. E o que é que o fariseu diz? Dou dízimo de tudo quanto possuo, jejuo 2 vezes na semana, e ainda não sou como os demais homens, nem pecador como esse publicano. Olha o que o fariseu fala. Sabe o que é que o publicano faz? O publicano bate no peito e diz: Pai, tenha misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim porque eu sou falho. Tenha misericórdia de mim porque eu reconheço os meus erros. Sabe o que é que o texto afirma? E esse foi justificado, porque qualquer que se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. São poucas pessoas que entendem essas coisas. A Bíblia não está mandando nós sair por aí para pecar, não, mano. Irmãos, a Bíblia não está falando isso. Mas quando nós olhamos para 1 João capítulo 2, veja o que o fariseu falou, e agora você vai ver o que é que João fala aqui na epístola. Primeiro epístola universal de João capítulo 2. Olha o que diz aqui no versículo 1, irmão, coisa maravilhosa e linda. Diz assim: meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Quem é? Yahshua Mashiach, o justo. O justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo pecado do mundo. O justo. Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo 5. Vamos ver isso aqui. Que coisa linda. Por que está dizendo Yahshua Mashiach, o justo, né? O justo. Romanos capítulo 5. Romanos 5,19 diz assim: logo
Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Pela obediência do Machia, muitos se tornaram justos. Não